Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez para o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje é dia 17, não é isso? 17 de agosto de 2015. E hoje nós temos a alegria de receber aqui meu querido amigo José Hélito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama. Já esteve aqui com a gente algumas vezes no nosso programa e hoje ele vem aqui para falar para a gente o tema Allan Kardec e a Casa Espírita. Vamos entender aqui, compreender, para que as pessoas, principalmente que não são espíritas, pessoas que estão assistindo o nosso programa pela primeira vez ou já algumas semanas, que não sabem, né, quem é Allan Kardec, que até hoje, né, muitas pessoas confundem, não sabem, acham que Allan Kardec é que criou o Espiritismo, que saiu da cabeça de Allan Kardec. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho mais quem foi Allan Kardec, né, para a doutrina espírita. No final do mês nós vamos fazer o nosso sorteio e aquelas pessoas que queiram participar do nosso sorteio, pode ligar, meu amigo Henrique já está ali ao lado do telefone para receber a sua ligação. Já está aí na telinha, nosso telefone, 2648-9008. E também, se você quiser ligar para fazer uma pergunta para o José Hélito sobre o tema de hoje, Allan Kardec e a Casa Espírita, pode ligar, que ele vai responder com todo carinho, tá bom? Semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Ciro de Castro, também lá de Araruama, lá do Grupo Espírita Allan Kardec também, o mesmo José Hélito, e ele vai falar sobre o Espiritismo pelo Espiritismo. Então vamos aprender mais ainda sobre o Espiritismo, que é o Espiritismo verdadeiro. Vamos falar então aqui agora dos eventos que vão ocorrer, né, em Cabo Frio. Agora, no mês de setembro, o Centro Espírita Amor e Caridade vai ter o 17º Encontro de Família. Tá? E o tema
já foi escolhido. O tema será Os Desafios da Reforma Íntima. Esse 17º encontro vai ocorrer no dia 20 de setembro, do horário de 9 às 17 horas. Idade mínima 14 anos. Tem que fazer inscrição, porque tem um número limitado. Tá? É só procurar lá os nossos queridos amigos lá do Amor e Caridade e fazer a inscrição. Está sendo divulgado em todas as casas espíritas. É só preencher lá o formuláriozinho que eles estão enviando para as casas espíritas para se inscrever. Tá ok? Lá mesmo, lá no Amor e Caridade, é que pode ser feita as inscrições e mandar lá, ou faz na sua casa e manda para eles, tá? Nós estamos, eu e o Marcos, vamos fazer aqui um convite agora para a nossa casa, lá, o Centro Espírita Ceareiros do Bem. No dia 27 agora, de agosto, nós vamos ter uma palestra muito importante, muito interessante, com o meu querido amigo Marcelo Turra. Ele vai falar sobre Jesus e o deserto. E nesse dia nós vamos inaugurar o bazar lá dos Ceareiros do Bem, que é minha querida amiga Fernanda, a Sueli, a Cláudia, todas as nossas companheiras estão preparando, né, esse bazar para inaugurar nesse dia 27. Então nós estamos convidando a todos os nossos amigos, né, que assistem o nosso programa, os queridos amigos das outras casas espíritas, que possam ir lá nos prestigiar e com certeza assistir essa palestra de Marcelo, que ela é realmente muito importante. E Marcelo Turra, quem conhece as suas palestras sabe que é imperdível, não é isso? Então, nós do Ceareiros do Bem estamos convidando a todos os nossos amigos e nossos queridos amigos também lá do Jardim Esperança, que assistem nosso programa. Ali o Centro Espírita Ceareiros do Bem ficaria atrás do Pargos Clube, lá na Rua de Junho, lá em cima, lá no finalzinho, à esquerda. Convidar aquelas pessoas do Jardim Esperança, de Cabo Frio, antes da Pousada Nathalie, a mesma rua da Pousada Nathalie, aquelas pessoas que assistem nosso programa aqui em Cabo Frio, em toda a região, lá no Jardim Esperança, irá conhecer a nossa Casa Espírita e estamos preparando lá uma cantina muito bacana, muito gostosa lá para todos, tá ok? Vamos falar então aqui das palestras da semana, né, que vão ocorrer nas Casas Espíritas. Quinta-feira agora, às 8 horas, lá no Ceareiros do Bem, nós vamos ter meu querido amigo Gabriel Neto, que vai falar Os que se elevam serão rebaixados. Tá? Então, o meu querido amigo Gabriel, lá de São Pedro da Aldeia, lá do Grupo Espírita Francisco de Assis. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas da noite, compromissos entre pais e filhos, vai ser com a minha querida amiga Marta Maria. No domingo, às 10 horas, vai ser treinamento de passe lá para a equipe de passe lá do Amor e Caridade. E na segunda, o mandamento maior com a minha querida amiga Sônia Rolim. Essa palestra de segunda é às 17 horas. Tá ok? Na Casa René Peça, hoje, às 20 horas, quem vai fazer a palestra é a Maria Carolina, minha querida amiga Maria Carolina, que esteve aqui com a gente semana passada. Ela vai falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. Então, Maria Carolina, hoje lá na Casa René Peça. Tá ok? E o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, dia 19 agora, quarta-feira, meu querido amigo Edmundo vai falar sobre conhecimento de si mesmo. E no dia 23, domingo, às 18 horas, meu querido amigo Daniel Pavan vai falar sobre o Sermão do Monte. Tanto essa palestra de quarta-feira às 8 horas da noite e a palestra de domingo às 18, elas são transmitidas ao vivo pela internet. Você coloca lá em www.cetj.org.br e você assiste ao vivo. A nossa palestra, o nosso programa hoje está sendo transmitido ao vivo, tá? Pelo site da Jovem TV e do Espiritismo em Foco. Entra lá em www.jovemtv.com.br e assiste pela internet o nosso programa ao vivo. Meu querido amigo Francisco Rebouças, lá de Niterói, já comunicou aqui com a gente, dizendo que ele está lá assistindo ao nosso programa. Um abraço para você, meu querido amigo Francisco Rebouças. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e a gente volta já para a gente começar a conversar com José Eric. Rapidinho.
Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos do nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com José Egson, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter uma harmonia, uma tranquilidade, para que a gente possa ter uma sintonia legal aqui no estúdio com vocês aí em seus lares, ok? E as dúvidas, pode ligar, vai perguntar. E a nossa intenção é esclarecer o máximo possível. A gente sabe que a gente não consegue num programa, né? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode telefonar, aí que o Henrique vai ali anotar a sua ligação, a sua pergunta e nós vamos responder, tá ok? Então vamos lá juntos ouvir a oração com José Egson. Senhor e Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesta hora no programa Espiritismo em Foco, com o objetivo de tecer ideias e apontamentos em torno da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, trazendo para todos nós esclarecimentos importantes acerca da realidade da vida. Solicitamos, Senhor, que essas energias balsâmicas, equilibradoras, que emana do mundo espiritual superior, possa chegar a cada lar, sintonizado com este programa, envolvendo os telespectadores num clima de paz e de harmonia, e nos favoreça a todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, a fim de que o desenvolvimento da temática possa ser útil e proveitosa. Que o teu amor e a tua paz nos envolve e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido
José, vamos começar a trabalhar? Claro. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: qual a importância de Allan Kardec no movimento espírita? Explica para a gente, para os nossos amigos, somente aqueles que não são espíritas. Em primeiro lugar, estamos cumprimentando os telespectadores deste programa, pedindo a Deus que os envolva num clima de paz e de harmonia. A importância de Allan Kardec no movimento espírita é fundamental, porque não existe espiritismo sem Allan Kardec. E quem foi esta figura que o mundo provavelmente conheceu com esse pseudônimo? A 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, uma criança especial, que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era a reencarnação de uma figura exemplar nas atividades humanistas, elegidas pelo mundo espiritual para trazer à Terra a terceira revelação da lei de Deus. Posteriormente, através de uma série de acontecimentos, ele assume esse pseudônimo de um passado gaulês, onde ele fora um sacerdote druida na Gália Antiga. Então, Allan Kardec, ele era um professor, ele era um pedagogo, ele era um cientista, um homem de uma capacidade intelectual e de raciocínio vigoroso. Conta-se que na França de sua época, nas academias e nos núcleos pensantes, quando um tema ali suscitado estava exigindo o aprofundamento e as criaturas não encontravam, os pensadores de então, não encontravam o esclarecimento pertinente, a dificuldade em analisar o assunto, esse homem, esse pedagogo, esse educador era convidado, devido à lógica do seu raciocínio, para analisar esses assuntos, esses temas, e ali ele trazia esclarecimentos oportunos. Então, através do método experimental, que era um método científico, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail passa a estudar naquela época os chamados fenômenos de efeitos físicos, que eram as mesas girantes, mesas dançantes, né? Fenômenos paranormais que ocorriam naquela época. E ele utiliza, retorna a dizer, um método científico. Não foi ele que criou o espiritismo. Ele analisa como cientista, utilizando médiuns jovens, como, por exemplo, Aline e Caroline Charlotte, que tinham 12 a 14 anos, Hermance Dufour, que era adolescente, Ruth Celina Jafé, também era uma adolescente, e não tinham cultura elaborada, de acordo com os assuntos que eram trazidos pelos espíritos, né? Espíritos do quilate de São Luís, Santo Agostinho, Hahnemann, com um aprofundamento de temas de maneira substancial. Então não poderia ser um produto do cérebro daquelas jovens que não tinham uma cultura estruturada nessas áreas diversas do conhecimento humano. Posteriormente, essa realidade
a constatação da continuidade da vida após a morte, por Allan Kardec, através do método experimental, recebeu a chancela de cientistas como William Crookes, que foi a maior autoridade científica de sua época, que buscou analisar a médium Florence Cook no sentido de desmascarar a paranormalidade humana. E ali, no seu laboratório, durante 3 anos, se materializou o espírito de Kate King. Ele cortou mecha dos seus cabelos, pedaços dos seus vestidos, publicou uma obra chamada Fatos Espíritas, apresentando a sociedade científica da época. Tudo isso estava baseado num protocolo científico de pesquisa, né, de acordo com os ditames de uma investigação científica séria, né? Aliado a ele, nós vamos encontrar o professor Flournoy, que pesquisou a médium Helena Smith e constatou que, através do transe mediúnico, ela falava sânscrito e trazia apontamentos sobre a Índia históricos que não existia em nenhum compêndio. E depois, através de estudos dilatados e desdobrados, se confirmou a realidade daqueles fatos. César Lombroso, né, um estudioso profundo do assunto, estudando as faculdades mediúnicas de Eusápia Paladino, constatou a imortalidade da alma através de materializações diversas dos espíritos. E a relação de estudiosos do assunto é abundante. E hoje em dia muita gente também, muitos cientistas fazendo esse tipo de pesquisa. Exato. Zélio, você tocou num assunto aí que Allan Kardec, quando ele, no início das suas atividades, ele se utilizou de algumas médiums, algumas meninas, médias de 14, 15 anos. Mas nós vemos hoje nos centros espíritas uma barreira muito grande para se colocar jovens nas reuniões mediúnicas. Aí eu faço a pergunta a você: o centro espírita hoje está errado, já que Kardec se utilizava dessas jovens nas reuniões mediúnicas dele, ou Kardec esteve errado naquela época, utilizando-se de jovens? Muito boa pergunta, Marcos. A importância do jovem no movimento espírita é fundamental, né? Porque nós, que já estamos com uma certa idade avançada, levemente, daqui a pouco vamos desencarnar. Você está até calvo. Né? Pois é, né? Nós. Então, o que vai... Então, o jovem vai ser o continuador das atividades do trabalho espírita, né? Evidentemente que um jovem ele pode atuar no passe, ele pode atuar na mediunidade, desde que ele seja preparado para isso, desde que ele tenha responsabilidade para assumir essa função, essa atividade, né? Nós não podemos simplesmente levar a uma atividade mediúnica uma pessoa sem você oferecer as ferramentas estruturais para isso. Allan Kardec coloca em um livro dos médiuns que ele nunca levou alguém às práticas, à experienciação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sem antes haver um estudo consubstanciado para que o indivíduo ele tenha conhecimento daquilo que ele irá realizar. É como, por exemplo, você não pode ir para um laboratório realizar um trabalho de química sem conhecer química, né? Hoje nós observamos no movimento espírita uma precipitação muito grande. As pessoas chegam nas instituições espíritas, eu não sei se isso acontece aqui,
né? Eu acredito até não, que em Cabo não. Frio não. Não, né? Araruama. E logo de Araruama. E o que ocorre? O indivíduo chega e já quer participar da reunião mediúnica. E muitas vezes, né, acontece que as pessoas inadvertidamente levam o indivíduo despreparado para esta tarefa. Em vez de o indivíduo conhecer o espiritismo, participar de um grupo de estudo da mediunidade, a pessoa já pergunta assim, mas há quanto tempo? Olha, eu estou na casa já há 2 anos. Quando que eu vou participar da reunião mediúnica? Meu Deus! Né? Você veja bem que um professor leva 4 anos, um médium leva 5 anos numa universidade, muito mais, para realizar suas tarefas e atividades. Não estou dizendo isto, que a pessoa vai levar 4 anos, 5 anos. Não é isso. Mas o indivíduo tem que ter uma formação na base. Ciência mediúnica para que ele possa atuar com o Cristo. Você quer ver uma coisa? Uma curiosidade muito interessante. No livro No Mundo Maior, André Luiz já tinha uma larga experiência na atividade espiritual. Uma larga experiência. Então Eusébio chega para Calderaro e diz assim, Calderaro, você acompanha André Luiz nas atividades que você vai desenvolver nas regiões de dor. Porque haverá uma expedição socorrista e você leve André Luiz para o aprendizado. Muito bem. E André Luiz ficou feliz da vida, alegre, contente, porque ele ia realizar um trabalho num âmbito onde a dor se multiplicava no âmbito da intimidade das criaturas. Chegando no momento onde a expedição socorrista ia se encaminhar para esse local, se apresenta a coordenadora da tarefa, que era Cipriana. E Calderaro, no diálogo com Cipriana, diz que André Luiz ia acompanhá-lo. Aqui Cipriana diz para Calderaro, André Luiz não poderá ir, Calderaro, porque ele não fez um curso para atendimento dos enfermos nas sombras espessas. Então, ele não poderá ir à região das cavernas. Eu indico que ele fique no limiar. E para que ele não fique sozinho, você fica lá com ele, a fim de poder efetivar um aprendizado salutar que certamente acontecerá. Ele não tinha feito um curso, não estava preparado para isso, portanto, ele não poderia desenvolver essa atividade mais pujante. Então vejamos, o jovem, ele precisa estar na tarefa da casa espírita. Pode atuar na reunião mediúnica? É claro, desde que ele esteja preparado para esse tipo de atividade. Você falou sobre curso, quando André Luiz precisou fazer um curso e precisou estudar, e aqui também você falou que o jovem precisa se capacitar, estudar. Aí eu vou perguntar a você como é que andam os nossos estudos na casa espírita. A vento e popa. Bom, a gente precisa de fato estar atento à importância da casa espírita na comunidade como agente do Senhor. A casa espírita, ela é feita para todos nós, seres humanos. Então nós temos que abrir a porta às pessoas, né? Aqueles que chegam, que querem conhecer o espiritismo, né? Reunião pública, grupos de estudos para principiantes, né? Precisamos, evidentemente, ter um planejamento estratégico para termos uma abordagem espiritista substancial no desenvolvimento dos nossos grupos de estudo, né? Um planejamento coerente, porque o Espírito de verdade diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos
instruí-vos. Né? Evidentemente que o estudo ele vai preparar os trabalhadores. O estudo ele vai facultar a compreensão das leis de Deus que se desdobrou nestas temáticas que o mundo espiritual ofereceu através do Espiritismo e de seus continuadores. Francisco Cândido Xavier, com as suas produções mediúnicas extraordinárias. Né? Então, isso tem que ser motivador. Né? Hoje nós temos ferramentas pedagógicas que podem ser utilizadas em favor de um estudo dinâmico. Não pode ser aquele estudo morno, insosso, né? Que dá sono. Precisamos estar atento que o cérebro ele aprende, né? Quando aquela aula é prazerosa, quando aquela aula é atrativa. Isso é um fenômeno que a neurociência estuda de maneira profunda. Né? Então, hoje, nós possuímos condições, recursos pedagógicos para que uma aula ela possa ser extremamente motivacional. Mas nós só aprendemos o Espiritismo estudando. Né? Para que, por exemplo, as nossas atividades mediúnicas, as nossas atividades de evangelização, de mocidade, o serviço assistencial espírita, esteja dentro de uma dinâmica espiritista. Acolher o povo na casa espírita, um grupo de estudo para iniciantes, as pessoas querem entender o que é imortalidade da alma, o que é a continuidade da vida, o que é reencarnação. Então as nossas casas precisam estar abertas para isso, com gente que tenha, pessoas que tenham condições preparadas para realizar esse tipo de estudos. Né? Um estudo explicativo, um estudo substancioso, né? Um estudo coerente, não é verdade? Então, o estudo na instituição espírita é um elemento fundamental. Agora, de Zé para Zé. De Zé Marco para Zé Hélio, né? Aí é bom demais. De Zé para Zé. É bom demais. A gente sabe da importância do estudo. Mas a gente sabe também da dificuldade que é colocar pessoas numa sala para se estudar. Nós temos, em todas as casas espíritas, uma multidão de pessoas nas reuniões públicas. E quando se vai na reunião do estudo sistematizado, que é o estudo da doutrina espírita, temos meia dúzia de gato pingado. Aí, a pergunta que eu vou fazer para você. Anteriormente, você disse que precisava, para as práticas mediúnicas, do estudo sério, um comprometimento. Mas chega um indivíduo, como é costumeiro nas casas espíritas, com uma mediunidade mais aflorada. Estou sentindo a presença do espírito, e a pessoa sente um chilique, e vê coisa em casa, vê um negócio com a sombra. Aí a pessoa, quando começa a sentir essas coisas, ou ela vai para a igreja evangélica para expulsão, ou ela vai lá no centro espírita se esclarecer a respeito do assunto. O indivíduo não tem conhecimento da doutrina espírita. Vamos deixar essa pessoa com esse problema, encaminhá-la para o estudo, vamos encaminhá-la para a reunião mediúnica, vamos fazer o que com essa pessoa que chega, que não tem conhecimento? Vamos enfiar ela dentro da reunião de estudos? Que tem uma mediunidade bem aflorada. Tem uma mediunidade aflorada, porque então o cara quando tem um troço desse, sente a presença do espírito, começa a ver coisas, já vai para o centro espírita querendo participar de reunião. Eu quero desenvolver, eu quero receber espírito, eu quero fazer isso, mas não quer estudar. O que a gente faz com essa pessoa? Muito bem. De Zé para Zé, né? E volta agora de Zé para Zé. Quando nós recebemos na casa espírita uma pessoa dessa, nós vamos oferecer a ela a orientação espírita. Está um indivíduo ali, necessitado, né? Com a sua mediunidade borbulhando. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar a pessoa aos passes, porque o mundo espiritual tem condições de calibrar o processo mediúnico.
apaziguando as forças psíquicas aguçadas. Vamos oferecer a essa pessoa o grupo de estudo para iniciantes, porque ele não conhece o Espiritismo, né? As reuniões públicas, um trabalho no bem, um trabalho afinado com as suas possibilidades, né? A fim de que esse indivíduo ele vá se estruturando para que no amanhã ele possa ou não exercer essa atividade, né? Essa deve ser um conduzimento adequado para esse tipo de casos e não levar uma pessoa à atividade mediúnica simplesmente porque ele esboça uma peculiaridade neste nível. E muitas vezes, né, também existe caso, aquilo que o indivíduo acha que é mediunidade, não necessariamente quer dizer que o é. Pois, eu estou vendo algumas coisas, estou vendo uns espectros, pode ser um problema oftalmológico, e não mediunidade propriamente dita, né? A pessoa pode ter, estar com um quadro de desgaste emocional e alguém dizer que é mediunidade. Isso pode ser um processo de transtorno de humor, um quadro de depressão que se inicia e não necessariamente mediunidade. Então todas essas questões precisam do bom senso. Agora, na casa espírita, ao chegar uma pessoa dessa, né, com mediunidade, como você pergunta, uma mediunidade borbulhante, ostensiva, ele precisa, não há é incoerente levá-lo à atividade mediúnica. Aos passes, a um grupo de estudo iniciante, às reuniões públicas, né, orientação de realizar o culto no lar. O mundo espiritual vai calibrando a sua mediunidade até quando ele tenha condição de exercê-la de maneira segura e benéfica. Não podemos, o espiritual diz assim, é perigoso possuir sem saber usar, é de Zé para Zé. Dizer prazer, ficou legal. Então eu entendi que quando uma pessoa chega numa casa espírita, gostei dessa palavra borbulhante, com uma mediunidade borbulhante, com o passar do tempo a espiritualidade vai calibrar essa ostensividade, vamos dizer assim, eu poderia dizer amortecida. Isso. Amortecida, ela vai diminuindo essa ostensividade. Quando a pessoa estiver em condições de exercer a prática mediúnica, aí essa mediunidade vai voltar bem pungente. Ela retorna, né? Ou a pessoa já está sendo conduzida, né, à atividade mediúnica propriamente, e ali ela se apresenta em suas facetas e o indivíduo, de acordo com a natureza do seu conduzimento, poderá realizar um trabalho bom ou ruim, de acordo com o direcionamento que ele for dar. Porque eu fico na dúvida, aí vamos supor que a pessoa chega no centro espírita com essa mediunidade aflorada, mas é uma pessoa que não gosta de estudar. É uma pessoa que não é afeita a grupos de estudo, de ficar com aquela frequência e pegar um livrinho, vai estudar e tal, e desiste. O centro espírita é muito chato, tem que ficar estudando, eu não gosto de estudar. Eu já vi isso. Aí a pessoa vai e abandona com aquela mediunidade ostensiva. O que ocorre dali para frente com essa pessoa? O que pode ocorrer? O que pode? Né? Que a gente aqui não é divino e dizer que vai acontecer. Mas o que pode acontecer com essa pessoa que não quer participar de uma reunião na casa espírita para se equilibrar e continua com essa mediunidade borbulhante? O que pode acontecer? A gente não tem como, nós estamos aqui no terreno das cogitações. Das cogitações. Eu falei que a gente não tem como dizer que isso acontece. Mas o que poderia trazer de consequência para essa pessoa? Se é uma tarefa definida na mediunidade, o indivíduo, ele se compromete diante das leis de Deus, fracassando num serviço, num labor que estava tipificado para ele realizar.
podendo isso causar determinados distúrbios biológicos em função da presença deste recurso mediúnico e que muitas vezes não utilizado de uma maneira saudável, ele ali na captação dessas induções negativas, desequilibrantes, possa isso ser utilizado por entidades perturbadoras e gerar transtornos dos mais lamentáveis. Ou não, de acordo com a sua ética, sua conduta, o seu posicionamento em relação à vida. Com certeza. Porque ele sabe que cada caso é um caso, então é difícil você colocar tudo mesmo, né, tudo junto. Agora, tem uma coisa que acontece muito importante nas casas espíritas, que é a evangelização infantil. Eu gostaria que você falasse qual a importância da evangelização infantil na casa espírita. Vamos colocar assim. Qual é a atividade mais importante numa casa espírita? Muitas pessoas poderão dizer equivocadamente que seja mediunidade. E não é. A tarefa mais importante numa casa espírita é a sua função escola. Evangelização infantil, mocidade, grupo de estudos, né? Essa é a tarefa mais importante. Vejamos, por exemplo, né, como é fundamental levarmos as nossas crianças para a instituição espiritista e ter contato com o pensamento de Jesus, trazido e aclarado pela doutrina espírita. Se nós levamos as nossas crianças à escola comum do mundo para aprender matemática, português, geografia, história, ciências, com mais importância, com mais relevo, com mais destaque, devemos levar as nossas crianças a ter contato com a lei de Deus, que ela se encontra interpretada, desdobrada, desenvolvida pela doutrina espírita. Infelizmente, a gente observa pais espíritas, não aqui em Cabo Frio, que levam as crianças para o curso de inglês, mas não levam as crianças para a casa espírita, para que possa ter aula de ética, aula de conhecimento de valores espirituais intrínsecos da vida. O que Jesus trouxe ao mundo? Jesus trouxe ao mundo a lei de Deus, né? Desdobrada nos conceitos que ele apresentou. E o que faz a doutrina espírita? A doutrina espírita decodifica isso, multiplicando uma série de obras através de médiuns idôneos, a gente cita Francisco Cândido Xavier, oferecendo através de instruções simples, de instruções claras e lúcidas, como agir na vida para ser feliz, né? Verdade. Então, a evangelização infantil tem uma importância enorme. E cabe às casas espíritas, por exemplo, fazer uma evangelização espírita, um trabalho de mocidade espírita, não como se fazia há 40, 50 anos atrás. Hoje as nossas crianças estão aí lidando com internet, né? Com celular, né? Com WhatsApp, com jogos eletrônicos. E precisamos de utilizar ferramentas modernas que estão à disposição de todos para, retorno, ter uma aula instrutiva, uma aula prazerosa, uma aula atrativa, agradável, fomentando o desenvolvimento dos valores espirituais. A importância de levar as crianças à evangelização infantil. Muitas vezes esses jovens, eles têm tarefa específica e ali na evangelização infantil
quando o instrutor está ali, o evangelizador, desenvolvendo o seu trabalho, os benfeitores espirituais estão fazendo que venha à tona lembranças, né, de ideias que amanhã será compromisso dele na sociedade humana para levar avante as tarefas específicas já acordadas com o mundo espiritual superior. Porque nós temos às vezes nós temos umas ideias equivocadas, achamos que o trabalho espírita é só dentro da casa espírita. Emmanuel coloca no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida que o Senhor Jesus não distingue o templo e a oficina. E ele diz mais: por menoscabá-lo no templo e esquecermos nas ruas, é que nós estamos mergulhando nas reencarnações dolorosas. Daí a importância de estarmos trazendo esse conteúdo reflexivo a essas almas que mergulham. Nossos filhos são espíritos que mergulham no corpo para que eles já, com os seus neurônios jovens, pensem essas ideias, vão incorporando o respeito à natureza, ao ser humano, a ética, o compromisso com a vida para serem cidadãos de um mundo de regeneração. Com certeza. Você falou sobre a evangelização infantil, mas eu vejo dentro das casas espíritas um pouco de dificuldade com relação a jovens. É mais fácil você levar uma criança para a casa espírita. Para a juventude, a mocidade, eu acho um pouco difícil. Como é que funciona isso? A gente vai perdendo jovens e depois conquista quando eles estiverem bem velhinhos para poder voltar para a casa espírita? Porque dentro da casa espírita existe uma lacuna. É verdade. Não é? Existe uma lacuna. Tem pessoas bem jovens e pessoas nem tão jovens. Existe um espaço de idade aí faltando dentro da casa espírita. Dificilmente você vai no centro espírita e encontra pessoas na palestra pública com 20 anos, 21, 22, 25 anos. É uma dificuldade. E essas pessoas deveriam estar vindo da evangelização infantil, mocidade, reunião pública, participando das atividades. E não tem. Há um problema qualquer aí na mocidade, é um problema no centro espírita, ou é em função mesmo do dia a dia, das dificuldades nossas, e o jovem casa-se cedo, né? E começa a constituir família, se preocupa com outras coisas, aí depois só vai lembrar que tem centro espírita depois que já estiver já aposentado? Não, mas acho que isso é normal, mas isso vai explicar pra gente. Bom, na nossa região... Cabo Frio não, né? A região toda de Juara. Nossa região... Essas cidades todas aqui, né? Nós temos acompanhado a mocidade já há algum tempo. E muitas vezes aqueles jovens, eles prestam exame vestibular, vão fazer faculdade, universidade em outros municípios, e aí a sua participação, aquela mocidade local, já não acontece com tanta intensidade. De outras vezes, o centro espírita precisa fazer uma reflexão. É verdade. Precisa fazer uma avaliação. Né? Porque a atividade de mocidade, ela está insossa, ela está morna, ela não está atraente. Né? E na nossa casa, por exemplo, está acoplado a atividade de mocidade à arte espírita. Né? Então nós temos, além dos estudos no grupo de mocidade, com o aparelhamento de uma pedagogia que o mundo educacional oferece, diferenciada, nós temos a música, temos o teatro, temos a dança espírita, que está sendo patrocinada inclusive pelo CERJ, né? O Conselho Estadual Espírita de Unificação, Conselho Estadual Espírita, né?
Então, há todo um esforço dos coordenadores neste sentido. E o trabalho vem desenvolvendo de maneira significativa. Nós precisamos parar nos centros espíritas para avaliar essas questões que são fundamentais. O centro espírita ele não pode ficar nesta mecânica de irmos a ele, ouvirmos palestras. Não, o centro espírita é para o povo, é para as pessoas, é para acolher as dores do mundo, as dificuldades do mundo, os interesses das pessoas em entender o que é o Espiritismo, o que ele explica acerca do sofrimento, do amanhã, da imortalidade da alma, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim realizar, para onde eu vou, quais são as consequências das minhas atitudes no hoje e a repercussão no amanhã. Então, há uma necessidade de fazer uma avaliação pormenorizada. Qual é a função social do centro espírita no conjunto da sociedade? Porque ele tem uma função social, uma função espiritual, uma função humanística, de mudar os sentimentos e atitudes do ser humano para que ele construa um mundo melhor. Como assim? Ser espírita não é só no centro espírita, é lá no trabalho como professor, como médico, como dentista, como funcionário da limpeza urbana, fazendo o seu trabalho, realizando as suas atividades de maneira coerente, de maneira honesta, dedicada. Então, o centro espírita precisa estar avaliando as suas atividades junto aos moços, junto aos jovens, para que seja um núcleo prazeroso de realização do pensamento espírita. É verdade. A gente sabe que existe essa fase de estudo, aconteceu mesmo comigo, aconteceu também. Eu comecei na doutrina com 17 anos. Aí logo depois eu também entrei para a faculdade, fiquei um tempo afastado, mas voltei logo, mas sempre participando, indo a reuniões, sempre podia. Não me desliguei totalmente, mas sempre antenado. Mas sabe que o estudo da faculdade, como você falou, né? Daqui de Cabo Frio, vai estudar no Rio, vai estudar em São Paulo, vai estudar em Minas, realmente fica, né? Isso é natural acontecer isso. Mas a Casa Espírita tem uma responsabilidade muito grande. Queria que você falasse para a gente aqui, você analisasse, como é que está a mediunidade nas casas espíritas? Como está acontecendo hoje em dia? O que você acha que pode ser melhorado, que pode ser enfatizado? Fala para a gente. Pois é, a questão da mediunidade, ela também precisa ser repensada, né? Repensada, por exemplo, literatura mediúnica. Se vende qualquer obra, qualquer livro nas casas espíritas, porque as pessoas estão consumindo. Nós temos a responsabilidade de oferecer um conteúdo positivo, um conteúdo substancioso a nível de literatura mediúnica. Muitas vezes a gente coloca à venda, à exposição, um livro só porque ele está vendendo muito. No entanto, nem todo livro que se apresenta como espírita, ela é uma obra eminentemente espírita, com ideias equivocadas, com apontamentos errôneos, enganosos. É uma reflexão que precisamos fazer. A atividade na casa espírita, como falamos, a nível de mediunidade, ela precisa de um planejamento, né? Para que nós possamos formar indivíduos que atuem na mediunidade com coerência, né? Com responsabilidade. Nós temos compromisso com as pessoas. Não se pode jogar o indivíduo numa atividade mediúnica sem preparação, como falamos há pouco, sem formação, né? Repetindo. O Espírito Aula diz, é perigoso
possuir sem saber usar. Muitas vezes, a falta do estudo do pensamento de Allan Kardec é imenso. As pessoas não se debruçam sobre, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que é um conteúdo fabuloso para a educação e a disciplina dos recursos paranormais. Nós colocamos uma frase aqui que Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns. Ele diz assim sobre o orgulho. O orgulho é um aspecto forte de suspeição da veracidade das comunicações mediúnicas no médium. Quando ele se apresenta assim infalível, tudo que chega pela sua mediunidade não pode receber a análise de uma avaliação. Tudo que ele expressa é verdade. O indivíduo ele começa a se afastar das pessoas que podem ajudá-lo com apontamento, com ideia. Não aceita uma observação que vai contribuir para o aperfeiçoamento do seu trabalho. Então, vejamos que a gente precisa conhecer mais. Quem analisa esse tópico? O orgulho é um sinal forte de suspeição da veracidade das comunicações mediúnicas. Vejamos, nós botamos sobre a banca examinadora dos nossos neurônios essas questões. Allan Kardec coloca que toda reunião espírita deveria tender à homogeneidade, aquelas que se interessam por resultados sérios e verdadeiramente úteis. A homogeneidade de sentimentos. Evidentemente, a gente pode ter diferença de ideias, de concepção, mas aquelas pessoas que ali se reúnem, elas precisam gostar uma das outras, o bem-querer, que vai dar um tom psíquico favorável ao desenvolvimento dos trabalhos. Mas, muitas vezes, a análise do Livro dos Médiuns fica para terceiros, para os instantes de uma reunião pública, e não um estudo continuado, frequente. A vaidade, o orgulho, tem levado os médiuns a fracassos clamorosos. E isso já vem sendo alertado pelos benfeitores espirituais de há muito tempo. Vejamos o livro Os Mensageiros. A maior parte dos médiuns fracassa. Raros são aqueles que alcançam um êxito parcial. O indivíduo hoje faz um rabisco e já publica. Devemos pensar muito bem nisso. É verdade. Meus amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E você que ainda não ligou, que quer ligar, pode ligar. Meu amigo Henrique está aí ao lado do telefone. Para o sorteio, se quiser fazer uma pergunta para o meu querido amigo José Hérito, 2648-9008, para tirar a sua dúvida, caso você tenha. Ok? Então nós vamos rapidinho passar um apoio cultural só para beber uma água e que já volta já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural.
Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Meu amigo Zé Eliton, de Zé para Zé. Que beleza. Olha só, a gente tem, não aqui em Cabo Frio que isso não acontece, mas em outros municípios a gente tem encontrado, dentro de algumas casas espíritas, algumas coisas diferentes do que se coloca na doutrina espírita. Alguns modismos, algumas coisas que são implantadas, algumas atividades, algumas coisas, e eu queria que você falasse sobre esses tais modismos. Eu não vou dizer quais são, porque você na sua explanação vai explicar melhor do que eu. Muito bem. Isso de fato é uma questão importante. Araruama não tem não, né? Não, Araruama não. Não se baseia a nossa fala em nenhum radicalismo, mas no bom senso, né? Retorno a dizer, não há nenhum extremismo nisso, né? O que acontece? Muitas vezes, nas nossas instituições espíritas, nós vamos observar práticas, por exemplo, de cristalterapia, de cromoterapia, que são atividades interessantes, úteis, como diz Joana de Ângeles, lá no consultório do terapeuta. Mas não é uma prática espírita. Isso, o que acontece? As pessoas começam a incluir isso nas tarefas da instituição como se fosse, e não é. E a partir daí, o povo acha que aquelas atividades que ali estão sendo desenvolvidas faz parte do espiritismo. Isso não é uma prática espírita. Cristalterapia é bom, cromoterapia é bom, como diz Joana de Ângeles, lá no gabinete do terapeuta, né? Então, o que acontece? É preciso que a gente entenda que prática espírita nós temos várias, que os espíritos apresentam através de uma ideia conjugada. Isso poderá um dia, por exemplo, vir fazer parte dos labores espiritistas? Pode, desde que haja a chancela como uma verdade prática, que seja consagrado pela universalidade dos ensinos. O que é a universalidade dos ensinos? É a concordância e a generalidade. Um espírito
Vários espíritos vão falar sobre aquela temática através de vários médiuns idôneos. E Allan Kardec colocou que isso era a segurança para a unidade do espiritismo, né? A palavra de um espírito é a palavra de um espírito. Mas aí o espírito disse, as pessoas já estão adotando. Ora, onde fica aí o critério kardeciano? Esquecido, meus amigos. O critério kardeciano é esquecido. Houve uma orientação espiritual e as pessoas já adotam como prática espiritista, e que não é. Se alguém faz uma abordagem observando todos os ditames da codificação que Allan Kardec colocou como que asseguraria a unidade do espiritismo, nesta perspectiva, o indivíduo já passa a ser censurado. Um absurdo, um absurdo. Há espíritos por aí ditando normas, ditando terapêuticas que não se enquadram dentro do processo da doutrina espírita. E já, repito, deixado pelo Allan Kardec, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vem agora afirmando de que quantas instituições espíritas estão passando por problemas imensos devido à falta desse critério da universalidade dos ensinos, adotando determinadas posturas, determinadas diretrizes que levam, né, à desarticulação do trabalho. Zé, nós temos isso aí, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais sobre a literatura espírita, né, dos livros que estão sendo lançados aí, e também nas mídias sociais. A gente tem assistido aí várias psicografias de determinadas pessoas conhecidas, né, no nosso país. Eu gostaria que você falasse dos cuidados que nós devemos ter nessas literaturas e nessas mídias sociais com essas psicografias que têm aparecido por aí. Aí a gente retorna à questão do estudo. Porque se nós tivermos um embasamento doutrinário, um conhecimento do que é o espiritismo, evidentemente nós vamos detectar isso. Está lá em O Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos, né? O que é um espírito bom, o que é um espírito mau, o que é um pseudo-sábio, um espírito enganador. Nós temos obras espiritistas, né, aonde há expressões chulas, expressões de baixo calão, né, que demonstra aí a captação equivocada do médium. E muitas vezes essas obras são aí vendidas nas próprias casas espíritas, trazendo problemas, trazendo dificuldades e descaracterizando o que é, em realidade, o pensamento da terceira revelação. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Analisar uma mensagem pelas mídias, através de inúmeros médios, tudo bem. Mas como saber que aquele conteúdo, aquela escrita mediúnica é de um bom espírito? Pela linguagem, pelas ideias, né? Um bom espírito, ele não vai lançar dúvida, não vai lançar desconfiança, não vai lançar querelas, não vai produzir a desavença, né? Então, não é difícil a gente identificar quando é um espírito mau, quando é um espírito inferior e quando é um bom espírito. Para tanto, nós precisamos ter o conhecimento do espiritismo. Sobretudo, por exemplo, em O Livro dos Médiuns, que tem
informações abundantes para que a gente possa avaliar uma escrita mediúnica, né? Para que a gente possa avaliar um livro espírita. Meu Deus, uma obra que seja mediúnica não quer dizer que seja uma obra espírita. Ela tem que estar ali dentro dos ideais que os benfeitores espirituais trouxeram para Allan Kardec e que se enfeixam na codificação kardeciana, né? Esta é uma hora muito grave, nós precisamos... Isso não é radicalismo, isso não é extremismo. Muita gente não gosta de ouvir esse tipo de abordagem, porque a expressão é enérgica, é a expressão dos espíritos que assessoraram Allan Kardec na codificação kardeciana. Essa é a expressão. Eu não estou falando que não são ideias minhas, são ideias que estão enfeixadas em todas as obras da codificação. Está lá em A Gênese, o caráter da revelação espírita, está em O Livro dos Médiuns, né? Importante a gente pensar sobre isso. É verdade. Nós falamos tanto aqui em reunião mediúnica, reunião pública, e eu queria ver com você sobre a nossa tão famosa reunião de desobsessão. Primeiro, todo centro tem, todo centro deveria ter. E André Luiz, existe uma orientação no sentido de que haja essa reunião de desobsessão? E o que é isso, né? Que muita gente que não é espírita está assistindo nosso programa, antes de mais nada, diga aí o que é uma reunião de desobsessão, que é um nome estranho pra caramba, causa até medo. Boa pergunta. Uma reunião de desobsessão, para quem não sabe, é uma reunião onde se atende ali os espíritos que estão influenciando negativamente as pessoas, que inclusive muitas vezes estão gerando quadros de depressão, quadros de desequilíbrios mentais, psicoses, neuroses, inclusive problemas orgânicos, doenças físicas, né? Então a reunião de desobsessão serve para que possa atender esses espíritos que muitas vezes são adversários daqueles hóspedes que eles estão desequilibrando. Ué, então é uma reunião de desencapetamento? Eu não vou chamar de uma reunião de desencapetamento, mas de uma... Ficou vermelho, Zé. De Zé pra Zé, ficou vermelho. Numa reunião de reeducação daquele espírito. Essa é a diferença. Né? De reeducação daquele espírito, onde nós conversamos com ele, fazemos abordagem, apontamentos, ajudados pelo mundo espiritual superior, onde os benfeitores muitas vezes, né, solucionam problemas difíceis e complicados que a medicina não alcança a solução. A medicina do mundo. Jesus teve contato com criaturas portadoras desses desequilíbrios espirituais que estavam afetando o seu corpo físico e sua casa mental, né? Um jovem lunático, que ele caía no fogo, caía na água. Uma mulher que permaneceu curvada durante 32 anos, aonde o espírito atuava na sua região motora, fazendo que ela ficasse naquela posição. E após o diálogo, a conversa do Cristo com aquela entidade perversa, o jovem se equilibrou e a mulher retornou à sua saúde anterior. Então essas reuniões trazem benefícios imensos, né? Que muitas vezes, por exemplo, o remédio do psiquiatra, em que aquele indivíduo com problemas psicológicos agudos, esquizofrenia, síndrome do pânico, uma depressão, não está conseguindo o resultado completo, porque não é só o corpo que sofre, ele está tendo uma interferência de entidades perversas que o desequilibra, que está fora da medicina do mundo, então precisa da medicina espiritual. Então nós temos que agregar os tratamentos para que essa retomada da saúde aconteça, e ela de fato acontece.
né? E os benefícios de uma reunião de obsessão são muito grandes. André Luiz coloca que todas as casas espíritas deveriam ter sua reunião de desobsessão. Mas não é simplesmente porque se fundou hoje uma casa espírita vai ter uma reunião de desobsessão. Nós necessitamos daquilo que falamos há pouco, uma preparação, uma formação das pessoas para o desenvolvimento deste trabalho, que é um benefício extraordinário, né? A coletividade. Essa é uma ação em que nós podemos colocar aquela frase de Jesus: se dá com a mão direita sem que a esquerda veja, porque é no silêncio, na intimidade de uma instituição espírita, ali se realiza trabalhos extraordinários. Muitas vezes, problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas sociais são dissolvidos sem que as pessoas saibam, por um processo de um trabalho, de uma reunião de desobsessão, no anonimato de sua tarefa. Sem os holofotes da mídia. Sem os holofotes da mídia, sem a projeção do médium, sem o destaque do médium. Então a moda hoje, né? Aqueles sentimentos que nos destruíram no passado estão retornando. Quantas pessoas querem, nas casas espíritas, né, estarem numa visibilidade, numa coordenação, numa direção, simplesmente para estar sendo fotografado, para estar sendo anunciado, e deixa de ser o trabalhador efetivo, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Esta é uma reflexão que nós deveremos fazer. Vivemos nessa, nós somos os trabalhadores de última hora. Vivemos um momento muito especial de nossas vidas. E se fracassarmos, teremos prejuízos incalculáveis na economia espiritual particular de cada qual. Daí os espíritos colocam que a humildade é uma virtude muito esquecida. O melhor serviço, o serviço relevante, é aquele que Jesus observa, né? Que ninguém vê, mas só Jesus observa. Certa feita, me lembro dessa frase que um companheiro foi procurar Divaldo Pereira Franco, e ele era expositor espírita. Então ele chegou para o Divaldo e disse assim: "Não, Divaldo, mas eu só preciso, para o trabalho do bem, só fazer exposição espírita?" Eu falei: meu filho, é bom, né? Chegar aqui, fazer uma palestra, receber aplauso, mas a melhor tarefa é aquela que ninguém vê, mas só Jesus observa. É verdade. Aí ele disse que no dia seguinte ele foi servir sopa aos assistidos da instituição. É isso aí. É como você falou, né? Deixa o orgulho e a vaidade tomar, aí fica complicado. É verdade. Agora tem também as chamadas reuniões de cura. Gostaria que você falasse muito pouquinho, bom, porque nós já estamos faltando 12 minutos para a gente terminar o programa. Eu gostaria que você falasse sobre esse item também, que é importante. Nós, em nossa instituição, que foi fundada pelo excelente amigo e trabalhador espírita Ederlino Sarroris, lá em nossa casa, o Grupo Espírita Allan Kardec, nós não adotamos essa mesma nomenclatura, reunião de cura. Lá nós utilizamos de reunião de tratamento espiritual. Por que essa expressão cura? Quando alguém vê reunião de cura, parece que nós vamos entrar ali, Zé, e já sair curados. Né? Parece que a proposta é que alguém frequente aquele trabalho e saia curado. E nós sabemos que nem sempre isso acontece. A tarefa existe, o trabalho está ali à disposição das pessoas, mas nós não podemos garantir cura a quem quer que seja. Muitas vezes a retomada da saúde ocorre, mas aí é com Deus. Nós realizamos o trabalho, os benfeitores também, né? Mas se o indivíduo vai, de fato, ressignificar a saúde, reestruturar o seu equilíbrio físico, aí é outra coisa. Mas nessas reuniões
é de fundamental importância que nós que ali atuamos possamos esclarecer as pessoas que a retomada da saúde poderá acontecer sim, mas desde que elas, essa é a parte mais importante, desde que ela mude os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso que os benfeitores de nossa casa falam, desde que mude os seus sentimentos, os seus pensamentos para melhor, a conduta de sua vida, à medida que esses sentimentos, eles vão alterando a estrutura neuronal para melhor, isso vai gerando uma canalização de energia para as células do corpo que facilita a reestruturação celular e a ação e a interferência dos benfeitores espirituais para que o equilíbrio se estabeleça. E a partir daí que a gente tem uma vida nova, uma vida dentro do padrão, do equilíbrio, da responsabilidade, do trabalho no bem. Porque se não houver essa mudança de propósito do indivíduo, não houver essa renovação psicológica, emocional, todo aquele processo que gera as enfermidades está ali produzindo mais doença e mais desequilíbrio. E Jesus, né? Jesus falava isso, né? Quando depois que ele curava, ele falava, vá e não volte a pecar. É isso que você está falando aí. Não é verdade? Jesus já ensinou isso. Dando a entender que a doença não é causa, é efeito. Isso. A doença é efeito das suas atitudes. Não é a causa. O sofrimento que nós temos com as doenças não é causa, é efeito. Efeito de que, Zé? De Zé para Zé. Zé para Zé. Efeito, né, dos nossos desatinos do ontem, do desrespeito às leis de Deus. Né? Então, nós muitas vezes pensamos que aquilo que a gente faz de prejuízo em relação às pessoas, à sociedade, aquilo fica escondido, não. Allan Kardec faz uma pergunta aos benfeitores espirituais, onde está escrito a lei de Deus, e as entidades reveladoras informam na consciência. A consciência, nós podemos dizer assim, existe uma estrutura psíquica, mental, neuronal que registra as nossas ações, sejam elas boas e ruins, e já estabelece o efeito. Quando é positivo, é saudável. Quando é negativo, requer o reajuste, à medida da proporção do mal produzido. Né? Muitas vezes, né? Por exemplo, o caso de Peixotinho, narrado na obra Dossiê Peixotinho, segundo o comentário que ali está vazado, ele foi em existências passadas um pirata. No navio negreiro, colocava muitas vezes aquelas criaturas rebeldes, os escravos rebeldes, em verdadeiros caixas, aonde eles ficavam trancados por um processo de punição e ali morriam asfixiados. Foram tantos desencarnes de indivíduos assim, que numa existência futura, ele trouxe o problema da asma, que era uma problemática fisiológica, biológica, angustiante para ele. Mas que com a tarefa no bem, ele quitou a sua dívida diante da sua própria consciência, diante da própria lei de Deus, se equilibrando. Meu amigo, nós estamos no finalzinho, para fechar mesmo. Kardec continua atual? Atualíssimo. Kardec continua atualíssimo. E nós precisamos aprofundar o nosso raciocínio em suas ideias, né? Em suas ideias, pois os benfeitores espirituais têm colocado de maneira profunda e de maneira
alertadora de que não existe ainda, neste exato momento, nenhum tópico de desatualização. Não é o pensamento de Kardec, é o pensamento dos benfeitores espirituais que ele pôde codificar, que ele pôde organizar, trazendo a terceira revelação para a sociedade humana. O Espiritismo, ele é para todos os seres humanos, né? Vem apresentar um enfoque real, científico, porque é a ciência nova que vem provar que vem demonstrar através de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, através de experiências científicas, investigações científicas, que no passado e inclusive hoje vem demonstrando de maneira cabal de que a vida continua depois da morte. Ok, meu amigo. Então, nós estamos no finalzinho mesmo, só para pedir para você dê as suas palavras finais, se despeça do nosso público, dê um fechamento. Eu quero falar a você que está aí nos assistindo em sua casa, que é simpatizante da doutrina espírita. Allan Kardec coloca em obras póstumas que o espiritismo não veio para aqueles em que sua religião basta. Ele veio para aquelas pessoas que desejem conhecer o porquê da vida. Então procure uma instituição espírita, vá lá, assista às suas palestras, participe dos grupos de estudo. Se tem alguma dificuldade, é simpatizante a essa ideia, procure a terapêutica que as instituições oferecem. Acreditamos piamente de que o espiritismo está no mundo para servir ao ser humano. Ok. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho com o nosso programa. E falar que semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Ciro de Castro e vem falar para a gente sobre o Espiritismo pelo Espiritismo, que com certeza vai ser a continuação de tudo que nós conversamos aqui com José Hélito. Vamos aprender um pouco mais de Espiritismo, de Kardec, do que é o verdadeiro Espiritismo. Tá ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade e que possamos, acima de tudo, ter aquele carinho, o amor, o entendimento na nossa família. Tudo começa dentro do lar, é a nossa família, onde nós temos que aprender a amar, a entender, a compreender a todas as pessoas. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, muita paz e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Got it